Fala galera, Cartola do Boleirão na área, Bruninho na área mais uma vez com vocês para a produção de um vídeo, né? Vídeo de dicas para vocês, espero que vocês estejam gostando. Primeira coisa, antes de começar, gente, eu quero agradecer vocês, agradecer aí o apoio. Atingimos uma marca que para muitos pode ser boba, pode ser pouco, mas para mim é um início, é um primeiro passo aí, algo que vem sendo fruto do nosso resultado. Atingimos 150 inscritos. Pedi o apoio para vocês aí, para você que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, inscreve no canal, não custa nada, você vai simplesmente clicar aí em seguir o canal, vai chegar para você todas as notificações. Como vocês podem ver aqui, ó, toda rodada eu venho produzindo os vídeos, produzindo materiais. Então assim, valorize isso, dá um trabalho de estudar antes para fazer o vídeo, dá um trabalho de estar aqui agora produzindo esse vídeo, dá um trabalho de editar o vídeo, de publicar o vídeo. Então assim, depois divulgar nos grupos. Então assim, peço esse apoio para vocês, não custa nada, não paga nada. Segue o canal aí que com certeza vai ter dicas boas. Vem recebendo um feedback positivo da galera, alguns que pegam as ideias dos vídeos aqui, porque o vídeo não é produção de um time, sim produção de ideias, e através dessas ideias aqui estão montando times e pontuando bem. Outros que de repente estão seguindo o time, não está tendo a pontuação desejada, mas ainda acredita na ideia, até mesmo porque está vendo os vídeos, as produções. Então assim, peço o apoio de vocês aí pra gente estar crescendo cada vez mais, beleza? Então vamos lá, indo aqui ao feedback, né? Nós fizemos uma última pontuação de 59,71 e valorizamos 3 cartoletas, gente. Eu falei com vocês diversas vezes que as cartoletas é algo que vem pesando, porque é difícil você montar um time competitivo, você contra 100, com 100 cartoletas, contra a turma com 130, 140. A média dos cartoleiros, eles estão com 110 cartoletas. Eu atingi isso nessa agora com a valorização. Então eu vinha abaixo até então, eu vinha desde a primeira rodada tentando consertar o meu início ruim. Agora que eu tô conseguindo consertar esse início ruim, agora que eu tô chegando nas cartoletas suficientes para montar time competitivo de igual a igual com a turma. Então só agora, a partir de agora é que eu vou conseguir atrás dos meus resultados, beleza? Então assim, foi um início muito ruim, a gente sabe disso, mas no qual a gente acredita na recuperação e está começando a consegui-la, beleza? Analisando o time em si, a escalação, o Daniel infelizmente perdeu o SG, né, mas teve uma pontuaçãozinha ainda, apesar do gol satisfatória, pensando que ele perdeu o SG e valorizou, que nos ajuda um pouco. Nas laterais, infelizmente, ambos não foram muito bem. E ambos eu apostava muitas as fichas. O Mateuzinho, eu gosto bastante do Mateuzinho, mas infelizmente teve uma infelicidade no lance que ele tentou dar um passe, a bola parou na poça d'água. E isso, assim, além de ter contado o passe errado para ele, perdeu o SG, depois foi substituído. Então, assim, não foi um dia inspirado do Mateuzinho. O Abner Vinícius foi a grande decepção, eu esperava muito o Abner Vinícius, um jogo no qual o time era favorito, ele é um cara muito ofensivo, e na verdade quem fez o gol e imitou foi o outro lateral. Então assim, uma infelicidade mesmo, a gente apostou num lateral e um zagueiro do Atlético Paranaense, imitaram o outro lateral e o outro zagueiro do Atlético Paranaense. Então assim, uma infelicidade mesmo. Na zaga o Sabino atendeu, ele teve o SG, que era o que a gente esperava dele, deu uma valorização boa pra gente, o Sabino, então isso contribuiu bastante. No meio do campo, fiquei muito satisfeito com o meu meio armado. Meu meio campo foi o Diego, que sem gol e sem assistência pontuou com 4 pontos, então foi algo bom, deu uma valorizadazinha também. O Scarpa, que foi muito bem, Scarpa vem voando aí, então entregou pontos e valorização. O Raul, que também entregou pontos e valorização com 9 pontos. No ataque, o Vitinho não foi bem, apesar de ter valorizado um pouquinho ainda. Pra gente isso é importante, mas a pontuação dele não foi boa. O Pedro não entregou uma pontuação boa. Foi um jogo muito atípico. O Flamengo jogando fora de casa, mas é um time muito mais técnico, o Juventude. Com certeza dominaria o jogo e devido à chuva prejudicou muito. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim, por quê? Molhou só o time do Flamengo? Não molhou o Juventude? Não, não é isso, gente. Algum time mais técnico, ele tende a sobressair num campo bom. Simples assim. Agora um campo naquelas condições não tinha como o Flamengo trocar passes ou fazer as jogadas que ele está acostumado, que é o habitual para ele. E o Marinho teve uma pontuação mediana, 5 pontos, mas o normal do Marinho é esse, sem gol ou assistência, o que para mim é algo muito bom. É um jogador que ele te entrega 5 pontos sem gol e sem assistência, então é o mito.
Infelizmente não teve o gol, não teve uma assistência, então dessa vez não veio a mitada, mas teve uma pontuaçãozinha ok. Então, assim, no geral a rodada foi uma rodada média, não foi uma rodada top, mas foi uma rodada no qual a gente conseguiu pontuar na média da turma e conseguiu valorizar a cartoleta, que é o que eu preciso no momento, beleza? Lembrando a todos que eu estou participando da Liga dos Influencers, dos YouTubers, liga que é promovida pelo Escala 10, tá, gente? Vamos ver aqui como está a classificação na Liga dos YouTubers. Primeiro lugar está o Cartoleiro Profissional, o segundo lugar está o Chapeleiro, o terceiro o Zuken, quarto Boleiragem Goiás e quinta o Cartola do Foguete. Então hoje essa é a classificação. A gente vem aí na luta aí para brigar para essa classificação, para esse título que ainda. Lembrando que o que vale é no final, né, gente? Então tá sob controle ainda. É uma liga de 38 rodadas, então tá sob controle, beleza? Então, basicamente, nosso rendimento nessa rodada foi esse. Vamos analisar agora o que importa, né? O que vocês estão aqui para assistir, que é a próxima rodada. Vamos ver os jogos? Os jogos, nós vamos ter aqui Fluminense e Atlético Paranaense. É um jogo no qual eu vejo um equilíbrio muito grande, tá? Eu vejo dois times que são organizados defensivamente e dois times que não têm um poderio tão grande de ataque. Então eu não vejo um jogo para muitos gols, não. Acredito em um jogo amarrado, de 1-1, de repente 2-1 para um dos lados. Fortaleza e Chapecoense é um jogo que eu vejo um favoritismo, apesar de que o Fortaleza vem numa caída, né, gente? O Fortaleza começou muito bem, ganhando do Atlético, ganhando do Inter, e depois já deu uma caída, mas ele ainda é o favorito no jogo contra o Chapecoense. Internacional e Palmeiras. Internacional e Palmeiras é um jogo também um pouco complicado, porque você pensa assim, o Internacional jogando no Sul, teoricamente seria favorito, mas o Inter não vem jogando, né, para ser favorito nos jogos. Teve um empate agora contra o América, no qual eu esperava sinceramente uma vitória do Inter. O Palmeiras, apesar de ter ganhado o último jogo, mas o Palmeiras com o Abel, ele tá oscilando muito, o Abel inventando, então assim, é um jogo que eu vejo um equilíbrio mesmo, não vejo um favoritismo nem do Palmeiras e nem do Inter. E se eu tivesse que cravar, eu cravaria jogo de ambos marcam. Bahia e América, aí é um jogo que eu vejo um favoritismo do time do Bahia, apesar de ter perdido o último jogo, eu vejo um favoritismo sim do time do Bahia. O time do América é um dos piores times do campeonato. O time do América não ganhou nenhum jogo. O time do América está a 9 jogos sem... Aliás, 9 não. 7 no Brasileiro, 2 da Copa do Brasil, 9. 11 jogos. O América está a exatos 11 jogos sem vencer. A última vitória do América, eu já falei isso em outros vídeos, foi contra o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Olha quanto tempo já tem uma vitória do América. Então vejo o time do Bahia sim como favorito nessa partida. Santos e Sport, vejo o time do Santos como total favorito. Eu chego a cravar que é o jogo com maior favoritismo na rodada, seria esse. O problema todo é, cadê o Marinho? Era a hora de se botar o Marinho em faixa e pronto. Agora não vai ter como ter o Marinho, a gente vai ter que pensar em outras opções. Mas eu vejo o Santos como favorito. O time do Sport é um time muito limitado mesmo, já falei isso outras vezes. E vejo uma chance, inclusive, de SG. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo é um clássico, né? É o pai contra filho, né? Porque o time do São Paulo ele só falta pedir benção pro Corinthians. Ele nunca ganhou lá na arena. O time do Corinthians tá melhor, ganha. O time do Corinthians tá igual, ganha. O time do Corinthians tá pior, ganha. Esse ano o São Paulo jogando muito melhor, numa fase muito melhor, no auge da temporada com o Crespo no Campeonato Paulista, o São Paulo achou um empate no finalzinho do jogo. Então agora que o São Paulo está em crise, jogo sendo na arena, não vejo perspectiva de vitória do São Paulo, apesar de ser mais time no papel. E o time do Corinthians também não é confiante e não está jogando nada. O celular atrapalhando. Então, gente, eu prevejo um jogo aí para 1-1 entre Corinthians e São Paulo, tá? Juventude e Grêmio. Aí é um jogo que eu vejo um favoritismo do Grêmio, apesar do momento do campeonato. O Grêmio é o lanterna do campeonato, sabemos disso, né? O Grêmio aí vem de 2 empates, mas ainda não venceu no campeonato. Mas eu vejo um jogo favoritismo do Grêmio. Até porque, diferente do Flamengo, que vai jogar no Sul lá e pode sentir a diferença climática, etc., chuvas, etc., o Grêmio não, é um time que está acostumado com isso, é um time que é de lá. Então eu vejo o Grêmio como favorito nessa partida contra o Juventude. E não é uma coisa de, tá jogando fora de casa. Para ele é como se estivesse em casa. Bragantino e Ceará.
o time do Bragantino, né, vem jogando muito, a gente sabe aí. Eu falei desse time do Bragantino, gente, no pior jogo, teoricamente, dele, que foi o empate contra o Fluminense, eu cravei e falei, gente, o Bragantino jogou demais. O Bragantino não mereceu empatar com o Fluminense, jogou muito melhor. E daí em diante vieram 4 vitórias. Em cima do Palmeiras, em cima do Flamengo, aí todo mundo já abriu o olho o Bragantino, mas desde lá de trás, o time do Bragantino vem jogando muito. Então é uma ótima para essa rodada contra o Ceará. Até mesmo tentar uma dobradinha, de repente uma triplicada, acho muito válido. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Eu, apesar de ser atleticano, gente, o time do Atlético com os desfalques, para mim houve uma soberba muito grande por parte do Cuca. O Flamengo teve desfalques, pediu para adiar jogo. O Grêmio, mesma coisa. O Atlético teve vários jogadores por Covid, vários jogadores na Copa América, teve a chance de pedir adiamento de jogo e simplesmente o Cuca falou, não, eu confio no meu elenco. Beleza, eu entendo sim que um treinador tem que dar apoio, mas eu acho que você não pode deixar o ego e essa questão de apoio sobressair ao interesse do clube, que é o título. O time do Atlético com vários desfalques, sem opções, às vezes o time titular você olhava até era um time aceitável, mas você não tinha opções de banco para entrar durante o jogo. A gente sabe a importância, ainda mais uma sequência de quarta domingo. Então o Atlético sentiu muito esses desfalques. Agora tem tudo para ter o retorno de alguns jogadores. Eu vou estar monitorando até amanhã a escalação, tá? Mas pelo que eu tô vendo, parece que vai ter o retorno de alguns jogadores. Existe a possibilidade do Nacho Fernandes estar retornando. Só o fato dele estar retornando já melhora o potencial do time, assim, muito. Principalmente o potencial do Hulk, que é um jogador que ele vinha sendo municiado pelo Nacho e por outros jogadores. Com a saída do Nacho, a bola não estava chegando, o Hulk está saindo muito da área. Eu venho observando isso, que o Hulk está saindo muito para buscar, porque a bola não está chegando e ele está ficando incomodado. Com o Nacho, ele fica mais tranquilo que essa bola vai chegar. Então acho o time do Atlético favorito contra o Atlético Goianiense por jogar dentro de casa, porém não acho um jogo fácil. O Atlético Goianiense é um time arrumadinho, apesar de ter perdido o último jogo, mas é um time arrumadinho, sabe? Então eu vejo ali um jogo para 2-1 Atlético, mas assim, não esperem a farra do boi não. Cuiabá e Flamengo, aí para mim é ligeiro não, ligeiro, é um gigante favoritismo pro Flamengo. O time do Cuiabá é limitado, o time do Flamengo é superior. Não vejo um problema climático de novo, não vejo uma situação que vá deixar o time do Flamengo, sei lá, desconfortável. Acredito, sabe, que vai jogar totalmente confortável. Nós estamos jogando sem torcida, né? Mas se fosse com torcida, se bobear, tem mais torcida do Flamengo do que do Cuiabá lá. Então, assim, eu vejo o time do Flamengo muito favorito para essa e boas opções para escalar, tá? Então, gente, basicamente a análise da rodada é essa. Vamos fazer aquilo que a gente faz que vocês já conhecem o nosso percurso natural, que é analisar agora jogador a jogador. Lembrando que nós utilizamos, né, para escalar, para verificar isso, as estatísticas do Escala 10. Quem quiser, gente, só mandar no privado. Algumas pessoas me assistiram o último vídeo, me chamaram, passei o link com desconto, tá? Para quem quiser assinar. Eu sou um assinante assíduo já do Escala 10 e eu tô com um link para vocês que são meus seguidores, tá? Então vamos lá, goleiro, gente, nossa análise de goleiro vem batendo muito, tá? Na última faltou apenas o SG do Inter, mas mesmo assim o goleiro pontuou. Então goleiro é uma posição que eu tô bem tranquilo esse ano. Se o meu ano não tá muito bem, principalmente por atacantes que eu não venho acertando, mas goleiro é uma posição que eu venho regulando bem. Então, goleiro, a gente vai fazer aquele ritual que a gente sempre faz. A gente olha o número de defesas e olha a média de pontuações para ver isso baseado no principal, que é o SG. Pensando em defesas, então, destaca o goleiro do Bahia. O goleiro do Bahia conseguiu 23 defesas e o América, como eu já tinha falado em outros vídeos, é o time que mais cede, tá? Agora ele até empatou. Uma informação importante pra gente. A gente sempre fica falando, o América é o que mais cede, o América mais cede. Agora a Chape também já chegou no número do América, que são 28 defesas. Desculpa, falei errado, a Chape conseguiu. Não. Na verdade, o América continua sendo, e quem chegou, na verdade, próximo agora é o Fortaleza. O Fortaleza cedeu 26, inclusive com esse último jogo, né, que ele cedeu muito pro goleiro do Grêmio. Então, o Fortaleza chegou a 26, junto com o Palmeiras, apenas o América na frente com 28, mas 26, então você já vê que chegou bem próximo. Mas pensando em defesas, então goleiros bons para essa seria o goleiro do Bahia, porque que ele pega o América, então ele já tem 23 defesas, enfrenta o América que cedeu 28,
então bate bem. O goleiro do Inter, Daniel, seria uma boa, porque o Palmeiras cede muito. Lembrando que aí é arriscado o SG, né, gente? A gente sabe que a chance do Palmeiras fazer gol lá é grande, mas o Palmeiras vai exigir muito. Então o Daniel se torna uma boa pensando em defesas, tá? Ainda pensando em defesas, o goleiro da Chape, aí principalmente para quem joga tiro curto, tá, gente? A Chape, ela conseguiu 28 defesas já no campeonato e o Fortaleza deu 26. Então bateu aqui dois picos, o time que mais conseguiu com o time que mais, com o segundo time que mais cede. Então, pensando em tiro curto, o goleiro da Chapecoense é muito válido. Aqui o goleiro do Sport, mas aí eu acho suicídio. Então, basicamente, para defesas, o goleiro do Bahia, o goleiro do Inter ou o goleiro da Chapecoense. Agora, pensando em média de pontuação, gente. Média de pontuação para goleiros aí, a gente vê que seria uma boa o goleiro do Juventude, mas eu acho suicídio, porque eu vejo o Grêmio com potencial para ganhar. O goleiro do Bahia, apesar do Bahia ter pegado poucos pontos, mas o América cede muito, então é válido. De novo, goleiro do Fortaleza, o segundo time que mais cedeu, junto com o América, né, com 6,5, e enfrentando um time que conseguiu muito. Então, de novo, goleiro da Chape, pensando em um bolão aí, algo do tipo, eu acho muito válido o goleiro da Chape, tá? Média de pontuação seria isso, seria do Bahia, da Chape. Diego Alves, válido também, tá, gente? Tô olhando aqui, ó, o Cuiabá cedeu 5.3, acho o Diego Alves muito válido para essa, pensando em um SG. Acho que diria que é um dos goleiros mais seguros. SG e média de pontuação, né? Pensando que agora no SG, os times que confronto que bateu do Santos, o goleiro do Santos é uma ótima, ele conseguiu, o Santos já conseguiu 3 SG e o Sport cedeu 3, então acho muito boa. E aqui no caso, basicamente seria isso, porque o do Juventude eu acredito que essa nhaca do Grêmio sai. Vamos analisar jogador por jogador agora aqui pelo próprio Cartola, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou vender o time todo, fica mais fácil. Vamos lá. Goleiros. Então, goleiros, fazer aqui um filtrozinho de média e a gente vai analisando aqui um a um. O goleiro do Grêmio mitou nessa última, né, 17 pontos. Quem colocou ele aí, o mais engraçado é que vários sócios me falaram comigo assim, Bruno, eu sigo seu time, eu copio o seu time, só que eu não tinha dinheiro para colocar o seu goleiro. Então, você colocou o Daniel do Inter, eu coloquei o goleiro do Grêmio. 17 pontos, aí mandou pra mim, agora eu fiz mais pontos que você e ganhei mais cartoletas. Acontece, gente. Quem colocou o goleiro do Grêmio, eu vou falar, poucas pessoas eu acredito que colocou por convicção. Colocou por falta de cartoletas e deu essa mega sorte e de pontuar com 17 pontos e foi bom demais. Parabéns pra quem colocou. Mas pra essa rodada, contra o Juventude eu não recomendo, tá? Ele tá muito valorizado. Apesar de eu acreditar sim no SG do Grêmio, não acho tão seguro quanto outras partidas, porque eu vejo outras opções melhores, mas ele tá muito valorizado, então eu não recomendo o Gabriel Chapecó, não. Fernando Miguel, não recomendo. Santos, não. Marcos Felipe, não. Felipe Alves, não. Walter, não. Jailson, não. Diego Alves. Diego Alves, pra mim, é o goleiro mais seguro pra essa rodada, tá? Eu vejo a chance do SG, vejo o Cuiabá dando algumas finalizações, uma chance de uma defesa, vejo o potencial nele fazer ele seus 7, 8 pontos, então acho o Diego Alves uma ótima pra rodada. Maílson foi muito bem na última, quem confiou também valorizou bem, né? Mas para essa contra o Santos não vejo um potencial. Cleiton não, eu odeio o Cleiton. João Paulo não. Everson do Galo não, um goleiro que não dá para confiar e tá tomando uns perus. Cássio, gente, é uma opção ousada, tá? Não é a dos mais seguros, diferente do Diego Alves que eu falei que é bolinha de segurança. O Cássio eu já não acho bolinha de segurança não. Mas o Cássio, por ser um clássico no qual o São Paulo deve atacar, o Cássio costuma aprontar nesses jogos assim, de ir lá e pegar muito. Então eu vejo um potencial aí, principalmente para quem joga bolão, do Cássio. Regularidade, não, o Diego Alves é mais tendência. Marcelo Carne, não acho arriscado. Matheus Teixeira eu acho uma ótima pra rodada, tá? Tá baratinho, 3,57, a gente sabe que é uma rodada cara. É um goleiro que tem a chance do SG, tem as defesas cedidas do América
Então eu vejo uma ótima opção sim o Matheus Teixeira. Eu não vi aqui. Ah, tá. Vi sim, achei. O João Paulo é o goleiro que eu falei com vocês, que eu vejo como uma boa opção, principalmente para tiro curto, ou se você quer um pouco sair fora da curva. Ele é um goleiro que ele já tem 18 defesas, tá? Em 5 jogos, isso aí dá uma média de quase 4 defesas por jogo. E pega o Fortaleza, que vem imitando o goleiro, inclusive do Grêmio na última. Então, para bolar um tiro curto, eu acho essa. Mas, Bruno, e irregularidade? Você não fala que você é o especialista em irregularidade? Tá, quais goleiros? Eu sugeria, então, Matheus Teixeira, do Bahia. Sugeria... então, sugiro, na verdade, né, gente? Sugiro Diego Alves, Matheus Teixeira e... eu sempre falo 3 nomes, né? Diego Alves, Matheus Teixeira e vou no Cássio. Diego Alves, Matheus Teixeira e Cássio. Para mim são os goleiros para essa rodada. Aí o porquê? Matheus Teixeira, SG e defesa difícil contra o América. O Diego Alves, SG e defesa difícil. E o Cássio por defesas, não tanto pelo SG. Pra zaga, gente. Vamos lá, opções pra zaga. Opções pra zaga, vamos de novo lá no escala 10. Vamos ver se tem alguma coisa lá que nos chama a atenção. Porque eu falo alguma coisa porque tem pontuações que você filtra e fala, nossa, esse aqui sim. Outras você vê que tá muito próximo um do outro. Aí não faz muito sentido. Pensando em desarmes aqui, ó. Pensando em desarmes, ó, já vem de cara um aqui que chama atenção. 25 que o Bragantino conseguiu. E o Ceará também é o time que mais cedeu. Então, se você for fazer um filtro aqui, ó, 25, né, aqui, ó, dos que conseguiram, tanto aqui quanto aqui, ó, o time que mais conseguiu defesa no campo de desarme com o zagueiro foi o Bragantino. E o que mais cedeu foi o Ceará. Então aí você já vê que é uma boa zagueiro do Bragantino, pensando em desarmes. Se conciliar com SG fica lindo, né? Pensando agora em média de pontuação, por média de pontuação, os que mais conseguiram pontos, aqui chama atenção o do Santos, com 4.8, o do Cuiabá, mas aí pega um jogo muito difícil. O do Atlético, 3.8, mas também é um jogo que eu vejo um pouco complicado. Então, assim, média de pontuação chama muita atenção os zagueiros do Santos. Então, a gente vê aí que zagueiro do Santos ou do Bragantino podem ser uma boa para essa. O problema do zagueiro do Bragantino, gente, olha para vocês verem como, quando eu falo as coisas, que eu vou comprovar o que eu falo com números. Eu falo sempre nos meus vídeos o seguinte, zagueiros do Bragantino, o problema é que o Bragantino não segura o SG. Ele é o time que mais consegue desarmes, mas na hora que você olha a média de pontuação, não tá tão boa, 2.4. Por quê? Porque ele tá perdendo SG. Se você for olhar isso aqui no Cartola em si, pra confirmar isso que eu tô falando aqui, olha pra vocês verem. Vocês vão ver que a média básica dos zagueiros do Bragantino é boa. Eu vou tirar aqui para entrar o Ortiz também. Olha, 5, 1.60, 1.80, 3.50, 3.20. Ortiz. Vamos pro outro. Fabrício Bruno. Aí essa aqui foi a mitada. Aí depois veio, porque teve muito desarme. Depois 0.60, 3.50, 6.20. Você vê que os zagueiros do Bragantino, Natan agora, 4.50, 1 ponto, menos 1.70, 1 ponto. Então você vê que os zagueiros do Bragantino, eles vêm pontuando bem, principalmente o Ortiz, né? Só que o problema todo é o seguinte, eles não seguram o SG. Então por isso que eles ficam ali naquela pontuação ali de 1 ponto, 2. Porque quando segura, aí é mitada. Igual vocês viram ali, todos ali tem uma mitada. Por quê? Quando segura o SG, vem mitada. Eles pontuam sem o SG. Então pra essa, acho uma boa pensando em desarme sim. Aí nós temos aqui o Fabrício Bruno, que em 6 jogos teve 9 desarmes. Acho um pouco baixo. Na verdade, então a gente tá vendo que o Ortiz desarma mais, né? E o Natan, que em 5 jogos teve 3. Aí tá menos ainda. Então a gente vê que o Ortiz acaba que impulsionou um pouco aquela questão do escala 10. Por isso que eu falo que a gente tem que filtrar lá e ver aqui. A gente viu lá que o Bragantino tem muitos desarmes. Só que na verdade isso é impulsionado pelo Ortiz, né? Não tanto esses dois aqui. Então aí já aquela informação lá já não fica tão válida assim. A informação de Bragantino conseguindo, né? Agora do Ceará cedendo, não. Aí mantém. Mas pensando aqui, então, jogador por jogador. O Éder não vejo como uma opção. Thiago Heleno, não. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é opção válida, tá? Você tem que ter cartoleta para isso.
mas é uma opção válida. Eu falei que eu acredito no SG do Flamengo. O Rodrigo Caio ele tem 9 desarmes em 4 jogos, então isso dá mais de 2 desarmes por jogo. Acredito sim, uma pontuação ali do Rodrigo Caio na casa dos 7, 6, então vejo como opção válida. Gabriel, você sabe que eu não gosto muito do Gabriel, já venho falando isso aí algumas vezes. Tá com uma média até de 2 desarmes por jogo, não é uma média ruim, não é algo que chama atenção, mas não é uma média ruim. Mas eu não acredito no SG do Galo contra o Atlético Goianiense, acredito que o Galo até ganha, mas vai tomar gol. E as pontuações do Gabriel, quando ele não tem o SG, que foi esse jogo aqui de 6.50 e esse jogo aqui de 6.40, ele costuma pontuar na casa do 1, 2. Eu não gosto do futebol do Gabriel, então eu não sugiro não. Opção que eu sugiro, Luiz Felipe. Luiz Felipe é um zagueiro que eu gosto bastante. Tá com 10 desarmes em 6 jogos, então não tá tanto desarme, mas o Luiz Felipe, sabe por que eu gosto do Luiz Felipe? Muitas vezes vocês vão observar a galera escalando o Luan Pérez e eu indo de Luiz Felipe. Não é pra fugir não, é gosto mesmo. Eu prefiro o Luiz Felipe, eu acho o Luan Pérez bastante faltoso. O Luan Pérez ele comete muitas faltas, ele toma cartões amarelos desnecessários, e eu particularmente prefiro o futebol do Luiz Felipe do que do Luan Pérez, principalmente para cartola. E você pode olhar as pontuações dele, 7.10, 5.30, 4.20, 1.70, 6.50, 2 pontos. Então ele só teve pontuações positivas. Então o Luiz Felipe é um zagueiro que eu gosto muito para essa, até porque eu já disse que para mim é um dos jogos mais fáceis e com chance de SG. Juninho, ótima opção, principalmente para quem tem cartoletas, tá? O Juninho é um jogo fácil, teoricamente, contra o América, jogo que tem chance de SG. O Juninho começou muito bem o campeonato, deu uma caída, tá? Começou com gol, desarme, aqui, ó, fazendo 13 pontos. Depois ele deu uma caída, mas se você for olhar a caída dele também, sempre na casa positiva. Então, se você tem cartoleta, Juninho é uma boa opção, sim. Essa rodada até tá um pouco melhor para zagueiros, né, gente? Normalmente você veio falando assim, não tem opção, vamos pegar um baratinho. Essa aqui nós já falamos de opções válidas, ó. Nem comecei a análise ainda, eu já falei de Rodrigo Caio, já falei de Luiz Felipe e já falei de Juninho. Titi pode ser uma opção boa, tá, gente? O Titi me chama a atenção também que ele já passou em 2 desarmes por jogo, ele tem 15 desarmes em 7 jogos, tem um gol já no campeonato, tem outros scouts aqui, ó, ofensivos, como 2 FDs, eu tinha analisado ele mais cedo, por isso que eu já até, antes de clicar aqui, eu já comecei a falar, porque ele tem 2 finalizações defendidas, 2 finalizações para fora e um gol, ou seja, ele já chutou ou cabeceou, né, já finalizou a gol 5 vezes. Pra você parar pensar de um zagueiro, 5 finalizações, tem atacante que não tá fazendo isso. Então eu vejo o Titi como uma boa opção, sem falar que eu acredito no SG, tá? Então acho o Titi uma opção muito válida para essa rodada. Então já falei 4 opções aí boas. O Nino, apesar de eu gostar muito, para esse jogo eu não vejo como uma opção tão boa. O Fabrício Bruno é o seguinte, gente. Eu mostrei pra vocês que o Ceará cede muita roubada de bola. Teoricamente a gente poderia falar no Fabrício Bruno. O Bragantino é o líder do campeonato, mas o Bragantino não costuma segurar o SG, e pelo preço do Fabrício Bruno, eu vejo opções melhores. Se fosse o Ortiz, eu ia falar pra vocês, não, vamos de Ortiz. Mas pelo preço do Fabrício Bruno, eu vejo opções melhores do que ele para essa. Hever, não. Marlon, não. Luan Pérez. Vai ter um tanto de Luan Pérez, a galera gosta do Luan Pérez. Sempre que tem um jogo assim, a galera vai do Luan Pérez em peso. Os números de desarmes dele não estão ruins. Você ver, ele tá com 11 desarmes, o Luiz Felipe tá com 10. Aí entra naquilo que eu falei com vocês. Olha pra vocês verem, ele tem um desarme até a mais do que o Luiz Felipe, ele tem 11 contra 10. Eles mesmos números de saldo de gols, e a média do Luiz Felipe tá maior. O Luiz Felipe tem uma média de 4.47, enquanto o Luan Pérez tem uma média de 3.58. Por que disso? Por causa das faltas. Aqui o que eu disse pra vocês. Isso aqui é algo que eu tenho na minha memória do ano passado, o número de cartões dele, e agora esse ano não tá diferente. Ele tem 3 cartões amarelos em 6 jogos. Um jogo sim, um jogo não, ele tem um amarelo. É muita coisa. Eu, particularmente, não gosto muito do Luan Pérez. Bruno, mas o Luan Pérez vai imitar? Vai. Pode ser que imite. Não duvido, até porque ele tem uma vantagem pro Luiz Felipe, que é o scout ofensivo. Ofensivamente, para subir pra área, o Luan Pérez é melhor que o Luiz Felipe. O problema é você achar o gol, né? Qual rodada que vai ser esse gol? Ainda não teve esse ano. Mas ele costuma regular nessa bola aérea ofensiva. Mas eu, particularmente, prefiro o Luiz Felipe. O Pedro, para essa não. Marcelo Benevenuto. Eu falei do Titi, né?
que eu acho uma boa, porém o Titi ele é mais caro, o Titi é 9,26. Se você quer uma opção mais barata, o Marcelo Benevenuto também é uma opção boa. Diferente do Titi que tem 15 desarmes, ele tem 13, 2 a menos. Mas 13 desarmes em 7 não está ruim, é uma média de quase 2 por jogo. Tem 3 jogos sem sofrer gols e também você pode observar pontuações sempre positivas, 6.80, 3.10, 2.40, 4.20, 5.50. Então eu vejo uma opção boa também. Essa rodada tá boa para zagueiro, por incrível que pareça. Luiz Otávio, Bruno, quero opçãozinha mais baratinha. O Luiz Otávio, eu não gosto muito dele, tá? Sendo bem sincero com vocês, não. Mas a rodada é propícia. É uma rodada contra o América, que tem a zaga que eu falei que fornece muito SG pro adversário, não faz gol. Mas se é pra pensar que ele tem 4 desarmes, é 1 por jogo. E as pontuações dele, tirando essa agora que ele fez gol, que por isso deu 8.90, então seria 0.90, na outra menos 0.5, na outra... aqui tá na média, mas na outra pontuação baixa também. Então, assim, ele vem de pontuações baixas. Então, não vejo tão boa opção, mas se você não tem dinheiro para um outro zagueiro, que é mais baratinho, pensando em um SG é válido. O Arão eu não gosto. Deixa eu ver aqui, Sabino para essa não, já foi bom na última. Oliveira não, Lucas Claro eu gosto muito, mas para essa rodada não. Bruno Alves não. Jeromito que voltou aí bem nessa, mas acho que ainda dá para esperar mais. Diego não, Luan não, Deus não, Kusevich não, Cuesta não, Natan, pra quem tá com pouca cartoleta, de repente pode ser válido arriscar, tá, gente? Mas aí é só mesmo por causa de questão de cartoletas, porque eu falei que o Bragantino não tem muito segurado o SG, ele vem jogando muito, ganhando os seus jogos, mas não segurando o SG. Ele só teve um SG até agora, o Natan, que foi na primeira rodada. Então, não vejo como tanta boa opção, mas se for por causa de cartoletas. Bruno, então beleza, você falou, mas quem que você cravaria ali, ó? Opções boas pra zaga. Então vamos lá, opções boas. Com boca cheia pra falar boas. Então vamos lá, zagueiros, opções boas. Eu vejo os dois do Fortaleza, tá? Marcelo Benevenuto e Titi. Opções boas também, os dois do Santos, Luan Pérez e Luiz Felipe, apesar de eu, Bruno, gostar mais do Luiz Felipe, o Luan Pérez é uma opção válida também. Juninho, do Bahia, e Rodrigo Caio. Então, Juninho, Rodrigo Caio, os dois do Fortaleza e os dois do Santos. São minhas 6 opções aí que eu indicaria para vocês de zagueiros. Laterais, vamos ver aqui no escala 10 se tem alguma coisa pra gente. Laterais, sempre faço aquela separação de direito e esquerdo para tentar acertar o lado, né, gente? Então vamos lá. Laterais, você vê que o Cuiabá, ele... Aqui, desculpa. Aqui o Flamengo cede, não... Ó, o Chapecoense, ela cede 4. Fortaleza, desculpa. A Chapecoense cedeu 4,8, tá? De média. Então, de repente, dá pra gente analisar um lateral direito do Fortaleza aí, que pode ser uma boa. Ele vem com uma média de 3,2 conseguido na lateral direita. Então, você pode tentar casar isso aqui, dá bacana. Aqui chama muita atenção essa daqui, né? O Atlético Goianiense cede 4,8 para lateral esquerdo e para lateral direito. E o Atlético consegue 4. Por que você acha que o Atlético Goianiense cede? Natanael. O jogo do Atlético Goianiense, ele é basicamente focado no Natanael ali pela lateral, jogando de ala. Então, com isso, o Natanael, do mesmo jeito que ele imita, né, todo mundo tá gostando aí, tá feliz com o Natanael, mas ele também imita o adversário. Você vê, ele cede 4,8 para lateral direito. Então, o Guga, de repente, poderia ser uma boa opção. Tem que verificar a questão do Guga, se ele vai jogar mesmo, desgaste, estão com papo aí de negociação, mas se ele for confirmado amanhã, o Guga vira uma opção válida aqui por média de pontuação. Outro que chama atenção aqui, né, é o nosso mito Aderlan, gente. O Bragantino vem conseguindo muito ponto pro lateral direito, apesar do Fortaleza não ceder muito, mas o Bragantino vem conseguindo muito. Ainda em lateral direito, o Corinthians cede bastante, de repente poderia olhar o do São Paulo, mas o Daniel Alves ele não tá aí como lateral. Eu acho que ele não deve jogar o jogo todo, então não.
Mateuzinho, o Flamengo consegue bastante. Mateuzinho eu acho muito válido para essa. Vamos para os laterais esquerdos agora, né? Porque a gente foi para o lateral direito, vamos para o lateral esquerdo. Lateral esquerdo. O Grêmio cede muito, mas a Juventude não acha uma boa. Atlético Goianiense não. Aqui já achei bacana. Ó. Flamengo, o time que mais cedeu pontos aqui foi o Cuiabá. Então o lateral esquerdo do Flamengo pode ser uma boa. O Felipe Luiz aí é válido. Então, tanto o Felipe Luiz é válido, quanto o Mateuzinho pode ser válido, tá? Para essa, analisando. Então, basicamente, pela estatística aqui, favoreceu muito pelo lateral do Galo e do Flamengo. Mas vamos olhar aqui agora, esquecendo ali os cedidos, para as opções como jogador mesmo, atleta por atleta. Natanael eu acho uma opção válida. O Natanael não está jogando como lateral, ele está jogando como um ala esquerdo, um meia esquerdo. Foi a primeira pontuação do Natanael, se eu não me engano. A primeira pontuação dele um pouco abaixo, foi nessa rodada agora, mas mesmo assim fez 1,70. A vantagem é, para quem não tem dinheiro, agora é a hora de você arriscar no Natanael, porque ele vinha sempre valorizando, e você ficava naquela assim, nossa, mas aí eu vou perder dinheiro. Agora não, agora você não vai perder dinheiro, porque ele foi mal na última, e você pode conseguir pontuar e ganhar a cartoleta com o Natanael, então eu acho muito válido. Mateuzinho pra mim é uma das melhores opções para essa rodada, primeiro porque ele é um ótimo jogador, sabe, vem pontuando muito pro Cartola, teve essa partida agora que foi uma partida ruim, mas foi um caso atípico, e mesmo assim, se você for olhar, o ruim é um ruim entre aspas, porque ele teve cartão amarelo, ele teve o passe errado do gol, ele foi substituído e mesmo assim ele não negativou. Aí você pega o Abner, por exemplo, que fez menos 2,5. Então, assim, mesmo assim, o Mateuzinho ainda não foi tão ruim. Então, eu acho o Mateuzinho uma ótima opção. É um jogo, para mim, com muita chance de SG. Vale dobrar o Flamengo, sim. E eu vejo o Mateuzinho como uma opção muito válida para isso. Gidão. O Gidão é sempre uma boa opção, né, gente? O Gidão, para Cartola, ele é muito bom. Ele tá com 16 desarmes em 6 jogos. Tá? Isso aí é quase 3 por jogo. Mais 12, ele completava 3, ela vem de pontuações de 8.60, 9.60, 8.10, 5.60. Acho o Egídio uma ótima. Eu não dobraria, porque o Atlético Paranaense, eu falei com vocês que o ataque do Atlético Paranaense não é tão bom, mas que eu vejo um jogo muito equilibrado aí, um jogo talvez para 1-1, ou de repente 1-0 para um dos lados. Então, acho válido o Egídio, mas sozinho, sem dobrar. Guga é uma boa opção, tá? O Atlético é favorito no jogo. Acho que não vale dobrar também. Já falei isso no Fluminense, repito no Atlético. Acho que o Atlético acaba tomando um gol do Atlético Goianiense. Mas se não tomar, aí é mitada. Porque o Guga vai enfrentar o Natanael, que apoia o tempo todo. O Guga ele já tá com 19 desarmes em 6 jogos. Isso dá uma média superior a 3. A gente fala do Egídio aqui, é quase 3. O Guga já passou de 3. E vai jogar enfrentando o Natanael. E vai com certeza ser muito exigido. Então acho uma opção válida o Guga. Matheus Bahia, excelente opção, tá? 15 desarmes em 6 jogos. É um jogador que ele vai pegar o América, é um jogo propício, tá barato, entre aspas, né? Tá desvalorizado, essa palavra. Tá desvalorizado, menos 1,27 de desvalorização, negativou na última, então tem a chance de se recuperar, já tem 2 assistências no campeonato, é um lateral muito ofensivo, que se você pegar os scouts dele aqui de ataque, ele já tem 3 finalizações para fora, sofreu 9 faltas, tem 2 assistências. Então, assim, é uma ótima para a rodada devido a pegar o adversário mais fragilizado. Ele teve pontuações de 4.40, 8.20, 7.50, e negativou em 2, mas assim, um negativo de 0,50. Então, acho uma opção muito válida, Matheus Bahia. Fagner, não um jogador violento, ainda mais um clássico, não. Felipe Jonathan, ótima opção. Infelizmente está valorizado, né, gente? Porque foi bem na última, fez 7,90. Mas é um cara que já está com 18 desarmes em 7 jogos. É um cara que normalmente vai pontuação, só negativou uma vez, ó, sempre faz pontuações boas. É um jogo propício, é um jogo que ele pode dar uma assistência. Acho o Felipe Jonathan uma ótima opção para essa rodada, tá? Calegari, opção válida para a rodada. É um jogador que eu gosto bastante, é um jogador que rouba muita bola, acho uma opção muito válida. Não pode dobrar com o Egídio, aí é muita coisa, mas escalar o Calegari acho muito válido.
Tinga, ótima opção. Eu já falei aqui de lateral do Fortaleza, né? O Tinga, ele tem uma assistência, tem 13 desarmes em 7 jogos. Isso aí dá quase 2 desarmes por jogo. É um jogador que vem pontuando lá bem, 8.70 na última, 6.30, 6.60, 5.60. É um jogador muito bom para essa. Pena que está um pouco valorizado, né? Mas é uma opção válida. De repente, para quem não está preocupado com cartoletas. Felipe Luiz, outra opção boa, que também está valorizada, apesar de estar barato, 7.16, mas valorizou na última, então tende a valorizar menos do que o Mateuzinho, por exemplo. Mas é uma opção boa. Nós mostramos aqui que o Cuiabá 7 pontos para lateral esquerdo. Vejo a chance do SG, então vejo o Felipe Luiz como uma boa opção, sim. Vitor Luiz não, Rainer não, Michel não, Léo não, Diogo Barbosa não. Apesar que o Diogo Barbosa foi bem na última, mas acho que ainda não. Tá valorizado. Matheus Ribeiro não. Saravia, que saudades do bom e velho Saravia, não. Pará seria só mesmo por causa do preço, mas eu provavelmente não gosto muito do Pará. Até escalei nessa rodada que ele foi bem aqui, 6.90, mas eu provavelmente não gosto muito do Pará, não. Eu acho que essa rodada tem tantas opções ali para lateral que o Pará fica em segundo plano. Eduardo, tem o Daniel Alves aqui, mas não. Ó, Nino Paraíba, acho uma opção muito válida, tá, gente? Aí que é isso, Bruno, os números dele estão ruins, sim. Ele jogou apenas 2 jogos, tá? Ele fez menos 1.70 e 1.40, teve um desarme só. Teve uma falta cometida, ou seja, foi muito discreto. Mas a gente conhece o Nino, a gente sabe do potencial do Nino Paraíba, conhecemos ele de outras mitadas, de assistências, de gols, etc. Então acho sim a opção válida, é um jogo propício contra o América, é um lateral muito ofensivo, então tá barato, 6.67, fácil de valorizar porque ele fez pouco na última. Acho o Nino uma ótima opção também. Então vamos lá, Bruno, laterais que você sugeria então para essa rodada? Nino Paraíba, de cara. Na verdade, os dois do Bahia, ou o Nino Paraíba ou o Matheus Bahia. Os dois são boas opções, tá? Para essa rodada. Então, Nino Paraíba e Matheus Bahia eu acho válido. Acho muito válido o... Cadê ele? Felipe Luiz ou Mateuzinho. Acho uma opções muito válidas. Tinga do Fortaleza, acho uma opção válida. Calegari ou o Egídio, acho uma opção válida. E o Natanael. Acho que são as principais. Tem o Google ali, mas essa aí já fugiu um pouquinho, mas também é válido. Essa rodada, diferentemente, eu dou para vocês 3 nomes, 2, ou às vezes 4. Essa rodada, lateral e zagueiro, por incrível que pareça, tá tendo mais opções válidas. Acredito eu que essas que eu falei aqui. Então, os 2 do Bahia, os 2 do Flamengo, Egídio, Felipe Jonathan e Calegari e Tinga eu acho boas opções. Vamos para zagueiro? Não, zagueiro, desculpa, o zagueiro já foi. Vamos para meio campo? Meio do campo. Vamos ver aqui no escala 10 se tem alguma coisa para chamar atenção. De repente achar uma mitada numa roubada de bola, tá dando certo. Achamos o Raul, achamos o Sobral. Erramos só uma, né, que foi do Sobral contra o Inter. Foi a única que a estatística não favoreceu. Então, primeira coisa aqui, média de pontuação para meio e volante, de forma geral. 3.6, não, aqui muito, muito próximo um dos outros aqui, não, nada que venha chamar muita atenção, não. Média só para meias, aí já tem uma que chama atenção. Meia do Fortaleza pode ser uma boa, gente. A Chape cedeu 5.7 de média para os meias, isso aí é muito. Se você pegar e tem que somar 3 meias, por exemplo, o time joga no 4-3-3, e mesmo assim ter média de 5.7 é porque a Chape vem cedendo muito pontos. Olho no Ederson, tá? A gente vai ver ainda quantos cartoletes que ele tá cobrando, mas olho nele. Palmeiras consegue muito com a meia, né? 7.4. Veiga mais Scarpa. Só volante agora pensando em desarmes. Mas eu não quero 3 jogos, não, quero 5. Deixa eu ver se já tem esse filtro aqui. Eu tenho. Pensando em desarmes agora, tá, gente? Não em pontuação. São Paulo cede muito desarme, então de repente o Gabriel aí pode ser uma boa para quem confiar mais.
Aí não. O Inter consegue muito desarme, né? Palmeiras cede um número considerável. Patrick pode ser válido. Patrick e Gabriel aqui bateu. 44 para 51. América não tem ninguém que rouba. Ó, que bateu muito. Pena que o Palmeiras não tem tanta gente que rouba, mas é uma boa. Ceará. Sobral pode ser uma boa. Sobral tem, o Ceará tem uma média de 52 desarmes que ele conseguiu nos últimos 5 jogos e o Bragantino cedeu 46, é o terceiro que mais cedeu. Pode ser uma boa Sobral. O Raul, que eu queria olhar para essa. Deixa eu ver aqui o contrário. O Bragantino conseguiu 51, conseguiu muito. O Ceará não cedeu tanto, não. O Ceará cedeu só 37. Acho que Raul nessa já não é tão. Apesar que aqui é meio desarmes. O Bragantino consegue muito. O Ceará é que não cede muito para volante. Vamos olhar jogador por jogador. Ali mais ou menos chamou atenção os que a gente já sabia. Jogador de jogador. Scarpa é uma opção válida. O problema do Scarpa é que está muito valorizado, tá? Ele fez a última 14.90, valorizou 2.61. Para quem está buscando cartoletes, igual é o meu caso, é um pouco complicado colocar o Scarpa. Mas para quem está pensando em pontos, é a melhor opção. Não é à toa que ele é a melhor média do campeonato, com 8,06, confiante, sabe? É o homem das bolas paradas. Acho o Scarpa uma ótima opção. Eu talvez não vá por questão de cartoletas. Lima não. PP. PP é muito válido, tá, gente? PP ele tá absurdo, ele tá com 28 desarmes em 5. Hoje eu vi um estudo sobre média básica. O PP é líder de média básica. Se eu não vou lembrar agora a ordem, mas eu lembro que os jogadores que estavam destacados na média básica era PP, Mateuzinho, Marinho e Ferreirinha. E Raul. Eram os 5 jogadores que tinham a média acima de 4 pontos básica, sem gol e sem assistência. Então, o PP é uma ótima. O problema é que é contra o Flamengo, né? Então, assim, a gente não sabe se vai ter um gol ou uma assistência. Mas ele não teve até então. Só de desarme que ele vem pontuando. E vem pontuando muito bem. Então, é uma boa sim, apesar de estar valorizado. Jean Mota. Jean Mota é uma ótima opção para essa. Jean Mota tá no momento propício, né? Jean Mota tá com 2 gols e uma assistência no campeonato. Fez 11.30 na última. 14 na outra, na rodada 5. Pega o jogo propício. Bate os escanteios. Sem o Marinho. Vai assumir mais ainda o protagonismo. Então eu vejo o Jean Mota como uma ótima opção. Raul é uma opção válida, né? Como eu sempre falo, principalmente pensando no custo-benefício. Raul ele começou baratinho e foi aumentando, e agora, e olha que ele vem de uma sequência de valorização, mesmo assim, ele ainda tá apenas 8 cartoletas, então o custo-benefício do Raul é muito válido. O jogo que a gente viu ali que não é tão propício. O time do Bragantino consegue estar roubada, mas o Ceará não cede tanto. Mas o Raul é válido. Pikachu deu uma caída, né, gente? Ele começou aquele início lá estrondoso contra Atlético e Inter. Depois ele veio dando uma caída, mas é uma opção válida sim. É um jogo que o time é favorito. O Pikachu, dependendo ali da combinação de quem tiver em campo ou não, se o Wellington Paulista não tiver em campo, pode pegar a bola para bater um pênalti. Então acho que o Pikachu é válido sim para essa. Apesar do preço dele ser muito caro. Lucas Evangelista, tá aqui uma ótima opção que eu venho sugerir para vocês. Gosto muito do Lucas Evangelista, sabe? Vem tendo um campeonato muito bom. A última ele fez 4.8, teve 2 ruins, mas ele teve pontuações de 8.20, 3.10, 14.6. É um jogador que eu gosto bastante e acho uma opção válida para essa rodada. Jorginho não, Gabriel, opção válida, pensando em roubada de bola. O Gabriel vem roubando muita bola nesse campeonato, está com média de 4 roubadas por jogo. E a gente viu que São Paulo cede roubada, então é válido. Ederson, tá aqui uma excelente opção. O Ederson vem com 22 desarmes, 3 por jogo. Teve assistência, chuta de fora da área, 11, 2, 4.30, 5.80, 2.70, 5, vem desvalorizado, então acho uma boa, tanto para pontos quanto para cartoletas do Ederson. Danilo Barbosa não, Rodrigo Dourado não, Lucas Crispim, de repente pode ser uma boa para assistência, apesar de não vir em pontuações tão altas, né? Teve uma mitada na segunda rodada, depois ficou barrado e 2 regulares. Mas pelo preço é válido. Sobral vem desvalorizado.
30 desarmes já, 5 por jogo. Mas eu acho um pouco caro Sobral. Matheus Henrique. Não. Patrick é uma boa. Patrick, ele vem desvalorizado, fez 1,80 na última, né, depois daquela mitada na rodada anterior. Acho válido contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras é um time que joga muito centralizado, ali com o Scarpa, mas com o Veiga. Acho sim que o Patrick pode roubar muita bola e bem. Eu acho muito válido, pensando principalmente em valorização pela última pontuação dele. Casares não, Gabriel Teixeira, apesar de eu gostar muito, não. Johan é a opção, né? Todo mundo tá colando nessas dobradinhas aí, pegando Johan pra tentar pegar uma assistência, né? Pro Hulk, novamente, o que joga. Tem que monitorar, tá, a escalação, ver se o Savarino volta a tempo ou não. Vamos ver a escalação amanhã. Até acho que não comece jogando, mas vamos monitorar isso aí. Mas Johan é uma opção muito válida, sim. Vou dar um nome um pouquinho fora da curva aqui. Benítez. Benítez, ele foi muito mal na última, desvalorizou muito. Desvalorizou menos 2,23. E apesar de eu achar que o Corinthians ganha, acho que o Benítez pode participar de um gol, uma assistência, algo do tipo. Então acho uma opção válida. Não. Claudinho, acho que é o que todo mundo vai correr e colocar, né? Claudinho, na última ele fez 4 pontos. Desvalorizou, então cada vez o Claudinho vem ficando mais barato. O Claudinho que começou tão caro, né, pra gente. As 3 pontuações dele fez 3.10, 1.50 e 4. Então o Claudinho ainda não repetiu, né, aquelas atuações que a gente tá acostumado. Mas ele é o cara do time, pega o Ceará dentro de casa. Aí você vai colocar o cara que ele é o cara do time, sendo que o time é o melhor time do campeonato até o momento. Então é uma combinação tanto quanto perfeita, né, pra se colocar o Claudinho nessa. Matheus Vargas, tá aqui um outro nome que eu quero destacar. É um jogador que ele vem sempre pontuando ali, ok. 4.80, 4.10, 2.80, 0.50, 2.50. Teve uma negativazinha aqui, mas pouca coisa, 0,50. É uma opção válida pelo preço. Rodriguinho. Deixa eu até dar uma alongada aqui. Então, eu particularmente estou correndo o Rodriguinho já. Um jogador que já me decepcionou diversas vezes. Na última foi muito bem, fez 7.80. O Rodriguinho, ele tem sempre os picos dele, né? Essa última foi o dia do pico, mas olha aqui pra você ver as demais. O jogo é muito propício para colocar Rodriguinho. O jogo, 5.70 apenas que ele custa. Pega o América, chance total de fazer gol, lei do ex. Você pode se pegar um tanto de coisa. Pode se pegar a lei do ex, pegar a fragilidade do adversário, torcer por um pênalti pra ele. Você pode fazer várias coisas. O fato é, o problema do Rodriguinho é o tanto de PI que ele tem. Quer ver? O Rodriguinho tá com 45 PI. 45 PI em 6 jogos. É muita coisa. É muita coisa. Isso aí dá quase 8. Se fosse 48, já daria 8 PIs pro jogo. É muita coisa. Então, assim, você vai ter que torcer pro gol, uma assistência, algo do tipo. Mas é válido pensando no adversário. Eu não devo ir, não. Mas não acho loucura, não. Patrick de Luca, não. Camacho, apesar de tá jogando bem, mas pra Cartola, não. Nenê, não. Acho que não, basicamente é isso. Então, principais opções de e-mail do canal Cartola do Boleirão, gente. Falando nisso, antes de continuar aqui, vou pedir mais uma vez a vocês. Você sabe que eu não fico muito nessa mediação, não, mas pedir essa força pra vocês. Segue o canal, dá o like aí, que a gente vai continuar sempre fazendo o nosso melhor, tá? Então vamos lá, opções pro meio. Claudinho, pra mim, principal opção. Claudinho. Johan é válido. Apesar do jogo não ser fácil, mas é uma boa opção. Sobral, boa opção. Lucas Evangelista, acho uma ótima opção, assim como o Raul. Jean Mota, ótima opção para a rodada. E Scarpa. E Ederson. Então, principais. Jean Mota, Ederson, algum do Bragantino, um dos 3 do Bragantino.
são válidos. Basicamente isso. O restante tem várias opções, mas as principais pra mim é essa. Algum dos 3 do Bragantino, Jean Mota, Johan e um do Fortaleza, que tem o Pikachu ou o Ederson. Acho que é uma das melhores opções. O Scarpa é muito caro. Acho o Scarpa top, mas ele é muito caro pra essa. Ele valorizou muito na última, então acho que a menos que você seja o tio Patinhas, o restante. Agora você, o seu time tá assistindo o vídeo agora, tá com o time tio Patinhas? Quer só ganhar a última rodada do mês, né? Quer só segurar ali, só administrar? Claudinho, Jean Mota e Scarpa. Você se garante ali, beleza? Ataque. Vamos pro ataque, gente. Vamos lá. Filtrar atacante, vamos ver aqui o que temos pra nós. Média nos últimos 5 jogos. O América cedeu 3.7. É o time que mais cede ponto para o atacante. Olha, todo mundo sendo enganado pelo Gilberto mais uma vez, né? Então o atacante do Bahia se torna uma ótima. O Flamengo conseguiu 6.1 de média de ataque. É muita coisa. É muito, se você olhar assim, conquistados, na verdade, desculpa. Conquistados, é muito diferente, né? A disparidade é muito grande. Você vê o Flamengo com 6.1, Bragantino com 5.1, o resto tudo conseguindo pouquinho ponto com o atacante. Basicamente é isso, os dois times muito acima. Flamengo e Bragantino ofensivamente são os times. Então de repente a gente fica até a dica, tá? Tentar dobrar aí, ó, Flamengo ou Bragantino. Vamos lá para as peças? Então vamos para as peças de atacante. Bruno Henrique, ó, até batendo com o que eu falei aqui de Flamengo ou Bragantino, os 3 maiores médias aí é Flamengo e Bragantino. Bruno Henrique tá com a média de 9.60, desvalorizou na última, então para quem tem cartoleta aí é a hora de recuperar, né? Ganhar a cartoleta, porque o Bruno Henrique vai precisar de poucos pontos para valorizar. Arthur é uma excelente opção, o time do Bragantino aí, como eu falei, é favorito, o Arthur vem jogando muito. Ítalo é outra excelente opção. Todos os 3 que eu citei aqui, ó. Aliás, os 4 primeiros aqui, ó. Olha pra vocês verem quando eu falo, pra quem tem dinheiro, a água só corre pro mar mesmo. Quem tem dinheiro, você tem os 4 atacantes com maior média, os 4 atacantes com preços altos e os 4 desvalorizados. Então a chance de ganhar dinheiro aqui, ó, se você fecha um ataque com esses 4 jogadores aqui, é gigante. Opção boa. Outro, aí você pega o 6º, né? Esquece o Matheus Peixoto ali, ó. Dos 6 primeiro. Não, digo mais. Antes de continuar a minha análise. Batendo aquilo que eu falei do Bragantino e Flamengo. 3, 6. Dos 7 primeiros, em média, 5 são de Bragantino e Flamengo. Então, a ideia de dobrar qualquer combinação que você fizer envolvendo Bragantino e Flamengo para essa, eu acho uma boa. O problema são combinações caras. Mas qualquer combinação envolvendo Flamengo e Bragantino para essa, eu acho uma boa. Tem o Gilbertão aí, de novo, né? Que aí vai ficar tudo naquela esperança de vem a mitada ou vem a presepada. Porque o Gilberto é basicamente isso. Ele mita ou vai mal. Ó. A última, mal, mito. 16. Mal, mito. 22. Basicamente, esse é o Gilberto. Então aí a gente vem nessa agora. Será que vem a mitada ou vem a presepada? Mas é uma opção boa pelo adversário, tá? O América cede muito ponto pro atacante. O Jô, pra quem aí é se apegar da questão de Carrasco, mas eu acho que é uma opção válida pelo jogo, porém tem tantas opções melhores que eu não iria de Jô. Ferreirinha é uma ótima opção, tá? Ferreirinha é um cara que eu gosto bastante, já falei isso em outros vídeos. Não tem nenhum gol no campeonato, não tem nenhuma assistência. Fala, nossa, Ferreirinha tá mal demais. Eu praticamente acho que o Ferreirinha tá abaixo do que ele vem jogando. Ele vinha jogando muito gol, muita assistência. E até agora nada no campeonato. Aí você fala, meu Deus, o time do Grêmio não ganha um jogo. O Ferreirinha não dá um gol, não dá uma assistência. O que o Bruno tá falando do Ferreirinha? Eu tô falando isso aqui, ó. Ferreirinha 6.60, 6.60 e 5. Sem nada. E na hora que ele saiu o gol dele, é 14,15. Ao invés de você fazer um gol e fazer 8.60 com o Jô, você vai fazer um gol de 16 pontos, de 15 pontos com o Ferreirinha. Então,
Acho Ferreirinha uma ótima opção para essa rodada, mais uma vez. Matheus Babi, não. Vitinho, que já me enganou muito, né, Vitinho? Acho uma opção válida ainda. Não sei se eu vou com o Vitinho nessa, porque eu vejo até opções melhores, mas acho uma opção válida sim, dobrar o Flamengo. De repente o Vitinho sozinho não, mas dobrar ele ali com o Pedro Henrique, com o Bruno Henrique ou com o Pedro, acho uma opção válida. O Vitinho ele vem entregando ali 3, 2 pontos, e quando faz gol, né, ou da assistência, ele pontua mais. Mas acho uma opção válida sim. Tem melhores, mas considero ele como válido. Rossi, aqui uma opção que eu queria destacar, tá, gente? A gente fica muito nessa de Gilberto, muito pensando em pênalti. Mas o Rossi, ele tá com 1 gol e 3 assistências no campeonato. O Rossi já teve uma pontuação de 14, outra de 9. Então acho, e ele tá desvalorizado demais. Acho o Rossi uma ótima opção pegando o América nessa. Robson é um atacante que eu gosto muito desde o ano passado no Curitiba. Veio de pontuações de 5.70, 6, 8.40, 7.40, 2 gols no assistência no campeonato. Acho o Robson uma opção boa. Acho a Pecoense cede muito ponto para atacante. Acho muito válido o Robson. Caio Jorge. Então, o jogo Santos e Sport, gente, é um jogo propício, né? Só que você tem que pensar que o poderio ofensivo do Santos vai cair consideravelmente pelo fato de não ter o Marinho. Então tem que ver como que vai reagir esse time do Santos aí sem o Marinho. Se o Marcos Guilherme vai dar conta de abastecer o Caio Jorge. Mas se a bola chegar, acho uma boa sim o Caio Jorge. Pega um jogo contra o Sport, que é um jogo teoricamente fácil para o Santos. Tem o Marcos Guilherme também, teve uma pontuação de 10 e outra pontuação de 5.60, ou seja, vem numa pegada boa nos 2 últimos jogos. Tá desvalorizado, tá barato, acho uma opção válida, assim, de repente você fechar ele com uma dobradinha com o Giamota. Então, assim, é uma rodada que eu tô vendo muitas opções, diferente de outras rodadas que eu vejo poucas, essa eu tô vendo muitas opções boas. Até o próprio Diego Souza, que eu não sou fã, mas tem um jogo propício. Keno não, Michael não, Caio Vidal e Yuri Alberto não, Tinho, Everaldo, Rony não, chega, Fred não, Lucas Braga. Lucas Braga pode ser uma opção. Sabe aquele jogador fora da curva que só você vai ter? Pode ser o Lucas Braga. Ele vem de pontuação muito ruins em todos os jogos, 2 pontos apenas, num tiro curto da vida aí, ó. Você coloca o Lucas Braga, fazendo uma duplinha aí com o Marcos Guilherme e pega um tiro curto. Pensando em regularidade, não. Então, pensando em regularidade, atacantes para essa, Bruno, para cravar o seu vídeo aí, vamos lá, atacantes para essa, eu sugiro Marcos Guilherme ou Caio Jorge, um dos dois. Para bolão, válido dobrar. Para regularidade, não dobraria não. De repente eu até dobraria com o Giamota, mas dupla de ataque não. Mas um dos dois acho válido. Rossi ou Gilberto, acho válido. Mesma coisa, um dos dois na regularidade eu concordo. Dobrar, só tiro curto. Robson, acho muito válido, tá? Qualquer um do Flamengo ou qualquer um do Bragantino é válido. E Ferreirinha. E Hulk. Hulk também acho uma opção muito válida. Apesar do Galo não estar jogando bem, o Hulk continua sendo o principal jogador do time. E como ele é o cara que mais tenta, acaba que eu falo que a sorte premia. Era pro Hulk ter tido 2 pontuações ruins. Nós vamos puxar aqui, ó, os 2 últimos jogos. O Hulk nesse último ele fez 3.50. Teve um lance que ele foi cruzar, porque não vai falar que tentou encobrir depois, né? Ele tentou cruzar, a bola bateu na trave. Se não é isso, ele tinha tido uma pontuação ruim. Na anterior, ele teve 8.60. Ele teve uma assistência que a bola foi cruzada, ele deu a casquinha e sobrou. Então, são 2 lances que não foram lances de, digamos, refine técnico, mas foram lances de quem está buscando. Por que o cara estava lá cruzando? Porque ele foi lá buscar a bola. Por que ele deu a casquinha? Porque ele foi lá dividir. Então você é um cara que sempre está tentando, sempre está lutando. Então acaba que ele sempre participa dos scouts do Atlético. Então acho válido o Hulk sim. Então, gente, basicamente é isso. Para capitão, Bruno, quem que você sugere para capitão? Eu sugiro para capitão ou algum atacante do Flamengo ou do Bragantino, que para mim são os jogos mais
fáceis da rodada. Aí nessa aí entra Claudinho, entra Bruno Henrique, entra Pedro, acho que um desses que eu falei aqui. Claudinho, Bruno Henrique, Pedro ou Arthur. Eu acho que é um desses aí. Beleza? Então, gente, no mais, agora é isso. Agradecer vocês aí a presença, né? Tá assistindo aí esse vídeo. Não sei quem tá assistindo de tarde, quem tá assistindo à noite, mas se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu vou dar boa rodada. Pedir pra vocês pra dar o like aqui. Dá o like, não custa nada. Você vai imitar nessa, você der o like. Não, como eu falei, não custa nada e é um apoio gigante pra mim, beleza? E pra encerrar, vou pedir pra vocês aquela força pra seguir lá o Instagram, Cartola do Boleirão, pra gente conseguir aí cada vez estar mais crescendo, beleza? Brigadão, boa rodada pra todos e vamos pra cima, mitar nessa. Rala Madrid!